a gente vai abrindo aqui em Mateus capítulo 13. Abra lá no texto da palavra do Senhor, de Mateus capítulo 13. A gente vai ler os versículos 54 até o versículo 58, tá bom? Mateus 13, capítulo 13, versículos 54 até os 58. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor que diz assim: Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa de Jesus, por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E olha que triste esse último versículo. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, continua falando conosco. Tem sido maravilhoso estar esse tempo na tua presença, mas nós ainda queremos mais. Então, venha a nós, ó Deus, também com a tua palavra, como já tem vindo de outras formas, mas quando ela for explicada, que ela se torne clara ao nosso coração e provoque no nosso coração as mudanças que o Senhor quer fazer nele. Que seja assim, pedimos-te no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, e o próprio Mateus, ele tem uma coisa bem bacana. Eu li Mateus já faz alguns anos, e eu fiquei muito impressionado com Mateus, porque Mateus ele é muito impressionado com a ideia de como é possível rejeitar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Mateus é muito fascinado com isso. Como se rejeita Jesus? Como se rejeita Deus? Quer dizer que Deus, o Criador do universo, pensa um pouco comigo, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, né, aquele que é tudo, ele chega para você, e você é um verme, um grão de areia no universo, você não é nada, vamos concordar, perto de Deus, é claro, né? Você é muita coisa, mas não perto de Deus. Perto de Deus você não é nada, aí Deus chega para você e fala, dá uma ordem, ou te dá um conselho, ou te diz uma coisa, que ele quer uma resposta da sua parte, e você diz simplesmente não. Não é estranho pensar nisso ou não? Como se fala não? Você jamais falaria não, por exemplo, para o seu chefe. Seu chefe chega para você e fala, eu queria que você fizesse tal coisa. Você não vai falar não, muito dificilmente, a não ser que ele peça uma coisa muito absurda, claro, né? Mas você não falaria não. Se você, ainda que você, não, mas o meu chefe eu falo não. Mas você não falaria não para outras pessoas, de repente para o prefeito de Suzano, ou para o governador do estado, ou para o presidente do Brasil. Você não diria simplesmente, não, eu não vou fazer isso, não faço, não quero. Você tem que ter eu queria uma personalidade muito forte para fazer isso, não é verdade? Você entende quem tem autoridade, e se lhe é pedido ou se dito que você deve fazer alguma coisa, você vai fazer. E como é que uma pessoa simplesmente diz não? Eu não estou dizendo que você não faria, mas o fato é que tem gente que simplesmente diz não. Deus fala e a pessoa diz não quero. Vamos lá, e ela, não vou. Vamos servir, não vou. Vamos trabalhar, não vou. Vamos para a igreja, não vou. Mas como é isso? É possível. Mateus era fascinado com isso, porque ele era um discípulo de Jesus, e ele próprio andava com Jesus, e ele via Jesus pregando, curando, ensinando. Jesus era maravilhoso, e algumas pessoas simplesmente diziam não para Jesus, na cara dura. Não, acabou de curar, ressuscitou, né? Expulsou o demônio, não importa. De repente as pessoas viam isso e simplesmente recusavam Jesus. Como? Gente, como é isso? E Mateus é muito fascinado com esse tema, o tema da rejeição. Ele dedica muito do seu livro e muito espaço do seu texto para falar sobre a rejeição de Jesus. E ele quer entender, provavelmente, eu penso que essa é a ideia de Mateus, tentar entender como é possível rejeitar Jesus. Porque é o próprio Deus. Gente, como se rejeita Deus? Eu imagino que você fala não para Deus, tudo bem, acho que Deus fala, então tá bom. Agora, quando Deus fala, tudo bem, filho, não tem problema não, pode voltar para casa então.
Eu acho que alguma coisa de muito ruim vai acontecer, fala a verdade. Eu não sei não, mas gente, você não é mais. Se você falar um não para Deus, não é possível que sua vida vai continuar o mesmo. Não é possível, isso não faz sentido. Alguma coisa muito ruim vai acontecer na sua vida e você não está percebendo isso. Então, Mateus é fascinado com isso, é muito legal a ideia de Mateus. No capítulo 13, ele vem de uma sessão que vem falando sobre a rejeição de Jesus. Ele já fala disso de várias maneiras, e o capítulo 13 meio que encerra esse movimento onde Jesus é rejeitado, de muitas maneiras. E ele termina nesse texto mostrando que ele foi rejeitado exatamente por aqueles que deveriam mais aceitá-lo. Haviam dois grupos, eu imagino que talvez algumas pessoas não aceitassem mesmo Jesus, talvez aqueles que não o conheciam, mas alguns deveriam aceitá-lo, e pelo menos dois grupos deveriam aceitá-lo muito naturalmente, e era de se esperar. Primeiro grupo, o grupo dos escribas. Por quê? Porque os escribas conheciam o Velho Testamento, os escribas eram estudiosos do Velho Testamento. Ora, pessoas estudiosas da Bíblia naturalmente vão reconhecer Jesus, não é possível. Não tem como ler a Bíblia e não reconhecer Jesus. E os escribas eram conhecedores da palavra. Então, era natural que eles conhecessem Jesus, e, no entanto, eles não reconheceram. O segundo grupo que deveria ter reconhecido Jesus e não o fez, foi o povo de Nazaré. Por que o povo de Nazaré deveria conhecer Jesus ou reconhecê-lo? Porque Jesus tinha crescido entre eles. Jesus nasceu em Belém, a gente sabe disso, né, na Judéia, mas ele passou a vida inteira dele em Nazaré. Tanto que ele chegou a ser chamado de Nazareno, ele poderia ter sido chamado de belemita, e teria muita razão de chamar Jesus de belemita, não é? Porque ele nasceu em Belém, mas na verdade Jesus ele foi criado, ele passou a maior parte da sua vida em Nazaré. Ele era criança, provavelmente, quando voltou do Egito, e foi para Nazaré, e ficou a vida inteira em Nazaré, até os 30 anos de idade. Então o povo de Nazaré conhecia Jesus. Quando Jesus fazia alguma coisa ou falava, eles tinham aquele pano de fundo do conhecimento. Jesus já tinha passado pelo menos umas 2 dezenas de anos em Nazaré. Eles sabiam quem Jesus era. Então não seria estranho se eles conheciam Jesus. Muitos talvez fossem amigos íntimos de Jesus. Jesus era um carpinteiro e provavelmente ele deve ter trabalhado e feito o serviço dele para várias pessoas de Nazaré. Muito provavelmente alguns eram companheiros dele, talvez iam pescar juntos, talvez Jesus participasse dos encontros sociais de Nazaré, estava nas festas. O fato é que eles conheciam Jesus. Ora, se eles conheciam Jesus, mais do que natural de que eles fossem os primeiros a dizer, não, a gente conhece ele, a gente sabe que de fato ele é diferente, ele é o Cristo. Não seria natural? Pois muito bem, os que mais deveriam ter conhecido e compreendido Jesus, curiosamente foram os que menos o conheceram e o compreenderam. Tinha algumas coisas que favoreciam aqui, né, para que eles conhecessem e compreendessem a Jesus. Fatores que favoreciam e fatores que não favoreciam que Jesus fosse compreendido. Os fatores que favoreciam, eu coloquei 2 aqui no texto. Primeiro, porque Jesus era um mestre excelente. Ele era um mestre incrível. As pessoas que ouviam Jesus falar realmente ficavam abismadas de ver Jesus falando. O texto diz aqui no 54, nós lemos esse texto, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam. Vejam, eles ficavam maravilhados com o ensino de Jesus. Jesus era um mestre incrível. As pessoas ficavam arrebatadas quando ele falava. Ele chega, inclusive, a ser chamado de profeta. Ele é um profeta. As pessoas reconheceram isso. Ora, se ele é um profeta, por que não dar o segundo passo, né? Pega esse homem que já está se provando um grande profeta, coloca isso sob o pano de fundo daquilo que você já viu na sua vida anteriormente, porque você viveu na mesma cidade que ele, e faz a conta e vê o que dá. Vocês vão reconhecer que Jesus realmente ele é digno de adoração, ele é digno de honra, de veneração, mas não, as pessoas simplesmente o negavam. Chegaram, inclusive, Mateus, esse talvez fosse o ponto alto da rejeição de Jesus, quando disseram que Jesus era o próprio diabo. E Jesus aguentou a negação durante muito tempo, e a rejeição, ele foi bem paciente, né? A gente vê isso no texto, mas quando chamaram Jesus de diabo, e disseram que ele fazia obras pelo diabo, aí Jesus ele falou, agora chega, agora para. E aí ele deu um dos ensinos mais duros do Evangelho, que é o ensino a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus fez isso no momento em que a rejeição chega num limite.
Tudo bem, vocês não querem acreditar em mim, não tem problema. Continuem na diva. Agora, dizer que eu sou o diabo, aí tem alguma coisa errada. Vocês têm alguma coisa muito esquisita com vocês. Vocês têm um problema, de fato. Chamar Jesus de diabo, para vocês terem uma ideia do nível de rejeição. O nível de rejeição. Bem, eu estou falando que algumas coisas favoreciam que Jesus fosse bem aceito. Primeiro, ele era um grande profeta. E segundo, os seus próprios milagres. Jesus fazia milagres. E é difícil recusar que Jesus fazia milagres. Lá estava ele, fazendo milagres. Versículo 54 diz, eles se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? De onde vêm os poderes miraculosos? O versículo 58 diz, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. Vejam, ele era, de fato, reconhecido como um profeta. Mas Jesus até lembra, é meio que tradicional em Israel que os profetas sejam rejeitados na sua terra. As pessoas reconheciam, de fato, ele realmente era um grande profeta e um grande milagreiro, um grande fazedor de milagres. Isso poderia favorecer, mas algumas coisas agravavam. Alguns fatores, talvez, impedissem as pessoas de acreditar em Jesus. Pelo menos na visão dessas pessoas, o que impedia essas pessoas de acreditar em Jesus? Primeiro, eles não acreditavam no nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, nós sabemos isso, mas eles não acreditavam nisso, e isso está muito bem expresso no versículo 55 que nós lemos. Diz o verso 55, não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? O que ele está dizendo é o seguinte, ele é uma pessoa normal, que tem uma família normal. Estão dizendo, em outras palavras, que não acreditavam que Jesus tivesse tido um nascimento virginal. Não acreditavam nisso. Segunda coisa que eles não acreditavam, ou que não gostavam, era do fato de que Jesus ele era pobre. Esse homem é pobre, eu conheço ele. Ele é qualquer um. Na verdade, ele é filho de um carpinteiro. Filho de um carpinteiro. O texto diz, nós acabamos de ler aqui o texto, no versículo 55, ele diz, não é este o filho do carpinteiro? E tem uma certa nota aqui de descrédito, uma nota até de desdém. Ele é o filho do carpinteiro, eu conheço ele. Quem é aquele? Talvez você fosse da cidade de Nazaré, ou você não fosse, e perguntasse para alguém de Nazaré, e quem que é esse? Nossa, ele é incrível, o que ele está falando. E alguém, eu conheço ele, é filho do carpinteiro. Percebe Quer dizer que Jesus era um homem simples, um carpinteiro. Não, ele não pode. Imagina que Deus é carpinteiro. Já viu isso? Quer dizer que Deus vem à terra, se faz homem e vira carpinteiro. De onde tirou essa ideia de que Deus tem que vir a carpinteiro? Eu imaginei que se Deus viesse ao mundo, ele ia fazer uma coisa mais, sei lá, dono de uma empresa, ou seria talvez um político, ou não vou dizer que ele fosse lá um tipo de um político, no sentido daquele que busca o favor do povo, mas pelo menos que fosse um homem de um certo calibre social. Não, Jesus é filho de carpinteiro. Pior que nem chamaram ele nem de carpinteiro, disseram que ele era filho do carpinteiro. Ele é o filho do carpinteiro. Não gostavam do fato de que Jesus era pobre. Eu até admito que Deus se faça homem, mas se ele se fizer homem, ele não vai ser pobre. Pois é, Jesus era pobre e eles não gostavam disso. Uma terceira coisa que eles não gostavam era de que Jesus tivesse uma família. E aí eles citam o nome, ele é filho do carpinteiro, nós sabemos quem é a sua mãe, ela chama Maria, e sabemos também quem são os seus irmãos, e citam o nome dos 4, eles conheciam os irmãos de Jesus. É como se Jesus ter uma família fosse um demérito. Eu sei quem é a família dele, mas qual é o problema de ele ter uma família? Eles não gostavam do fato de que Jesus tinha uma família, não é estranho isso? Eu acho que eles achavam que Jesus tinha que ser tipo, sei lá, tinha que ser um filho único, talvez. Ou ele tinha que aparecer do nada, que nem João. João aparece do nada. Quem é João, ninguém sabe. De repente ele aparece do deserto. A gente conhece a história de João, sabe quem são os seus pais, mas ele meio que vem do nada. Eles achavam talvez que Jesus tivesse que vir do nada, assim, surgir do nada. Mas não, a gente conhece a família dele, não pode ser, não é boa coisa. O que eles queriam? O que essas pessoas queriam? Eu acho que eles queriam 3 coisas, olhando para esse texto. Primeiro, eles queriam que Jesus não fosse conhecido por ninguém. Que ele tivesse aparecido, ninguém sabe de onde. Eu acho que essa era a ideia. Se ele é realmente Deus,
Eu imagino que se Deus aparecer, ele vai aparecer do nada. Você não pensa assim ou não? Não é tentador pensar assim? Se Deus aparecer de repente, digamos que Deus venha ao mundo, mas eu não posso falar, não, Deus ele veio, mas é filho daquele sujeito. Não, eu acho que ele devia aparecer do nada. Eu acho que essa era a ideia, de que Jesus ele simplesmente aparecesse, de que Jesus não fosse conhecido por ninguém. De alguma forma ele era um desconhecido de todos. E Jesus era conhecido, ele tinha amigos, tinha pessoas do seu convívio, tinha família, e isso parece que não pegou bem em Nazaré. Segunda coisa que eu penso que eles queriam que Jesus não tivesse história, que Jesus aparecesse tipo no mundo como se fosse um adulto, assim, sem história, sem passado. Porque Jesus teve uma infância, ele foi criança, talvez alguns mais velhos viram Jesus de criança. Eu vi esse menino, ele brincava ali no rio. Ele ia pescar, ele nadava no rio, nadava no mar da Galileia. Nazaré fica perto do mar da Galileia. Ele nadava ali, eu lembro dele. Não deve ser o Messias, porque eu lembro, ele era menino, criança ainda. Quer dizer que Jesus não podia ser criança, essa é a ideia? Eu acho que na ideia deles, se Deus viesse ao mundo, ele ia aparecer como um homem já. Ele não ia ser criança, aquele processo, do nascimento e do crescimento. Não, ele já vem como um homem adulto e já vem falando coisas incríveis, como Deus fala, aliás, como Jesus falava, inclusive, e até eles reconheciam. Mas o fato dele ter tido uma história, uma infância, uma adolescência, uma juventude, aquilo não pegava bem. E uma terceira coisa que eles queriam era que Jesus fosse um homem solitário. Eu acho que na ideia deles, homens divinos, eles são solitários. Se o cara não é um homem dedicado à oração, ao jejum, à santificação, então tem que ser um cara meio sozinho assim. Não pode ser um sujeito de família. Jesus sempre teve muito problema porque ele era uma pessoa muito dada com as pessoas. Estava sempre num grupo. Gostava de festa, inclusive, e o fato de Jesus gostar de festa não pegou bem na sua sociedade. Eles achavam que, se Deus viesse ao mundo, tinha que ser um negócio meio solitário, meio assim, taciturno, meio, sabe, um negócio meio espartano, assim, tem meio, nem lá, nem cá, equilibradão, e principalmente solitário. Jesus tinha que ser solitário, e Jesus não era solitário. Ele era uma pessoa de família. Lá estavam seus irmãos, estava junto com a sua família, sua mãe e seus irmãos. Esse era Jesus. E as pessoas não gostavam disso. E era por isso que eles não acreditavam. Pelo menos nesse texto, são os motivos que se coloca para dizer: Jesus realmente não é digno da nossa reverência, ele não é o Messias, ele não é de Deus, ele não... Até o ponto de dizer, inclusive, que ele era o próprio diabo. Imagine que para dizer que ele é o diabo, o salto que tiveram que dar para chegar nisso. De qualquer maneira, o que diz o texto é que Jesus ele foi um escândalo. Ele foi um escândalo. O texto termina dizendo exatamente isso. Ele não fez ali muitos milagres. No verso 57, escandalizavam-se por causa dele. Eles ficaram escandalizados. O que é escandalizados? Eles viram Jesus e não acreditaram que Deus estivesse agindo na vida de Jesus. Portanto, eles tropeçaram tropeçaram numa mentira que criaram para si mesmo, de como era o perfil de um Deus encarnado. E Jesus não se enquadrava no perfil de um Deus encarnado. E aí ficaram, então, escandalizados. O tipo de vida que Jesus levava, portanto, dificultou que ele fosse aceito, ou que sua divindade fosse aceita por essas pessoas. E eu fico pensando que até hoje Jesus ainda deve ser um escândalo, porque ainda tem muita gente dizendo não para Jesus. Pelo menos essas desculpas, elas foram suficientes para que a cidade de Nazaré dissesse não para Jesus. E parece que foi uma coisa meio que social, foi uma coisa meio geral. A cidade tomou a decisão de que não iria aceitar a Jesus e não aceitou mesmo. Tanto que Jesus não fez ali muitos milagres. Não foram poucos os que negaram Jesus, foram quase todos. E eu imagino que, como naquele tempo, ainda hoje, muitas pessoas negam a Jesus. Ainda continuam dizendo não. Deus diz vá e elas não vão. Deus diz faz e elas não fazem. Ele diz muda de vida. E as pessoas não mudam, continuam negando. Por quê? Eu podia falar muitas coisas, mas para ficar nesse texto que acabamos de ler, eu queria dar 3 motivos pelos quais eu penso que as pessoas dizem não para Jesus. Primeiro, porque na cabeça delas, Jesus é pequeno. Eu acho que tem muita gente que acha que Jesus é pequeno, ele é pouco, ele não é tudo isso.
Quando Paulo escreve lá em Colossenses, ele fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Deus criou o mundo através de Jesus. Na verdade, esse é um conceito, não sei se vocês sabem, mas é um conceito neotestamentário. O Criador, na verdade, foi Jesus. E a ideia do texto é que, como Jesus é a palavra de Deus, e Deus criou o mundo pela palavra, portanto, foi Jesus quem criou o mundo. Porque foi exatamente a palavra que criou. E é uma ênfase do Antigo Testamento que nós só vamos compreender no Novo. O Criador do mundo, o Criador do universo, e tem muita gente achando que ele ainda é pequeno, ele é pouco. Eu posso falar não para ele, não tem problema. Mas não sabe para quem está falando não. Tem gente que acha que Jesus é pequeno. Ele é um homem com vida de homem. É isso que Jesus é, ele é um homem que tem vida de homem. Ele é um homem que convive bem com a mediocridade deste mundo. Eu não nego isso não, eu acho até que Jesus ele convive bem com a mediocridade deste mundo. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo Jesus no meio da mediocridade. Escutando pessoas, brincando com crianças, abençoando crianças, participando de festas, ouvindo cada besteira que até eu ficaria arrepiado, mas lá está ele ouvindo, ensinando com paciência. Parece que ele convive bem com isso, né? A gente vê Jesus nesse trânsito, com a idiotice da humanidade, e começa a achar que ele é idiota também. Quer dizer, porque ele convive bem com isso, eu começo a pensar que ele é igual às pessoas que estão perto dele. Gente, ele não é igual não, espera aí. Ele escuta o idiota, mas ele não é isso não. Ele escuta o ignorante, mas ele não é ignorante. Ele participa com criança, mas ele não é criança. Primeiro, vamos lembrar quem ele é. Ele está lá junto. Ele pode ser amoroso, paciente, ele pode ser tranquilo com as pessoas, ele pode conviver bem com elas, mas entre ele e elas tem uma diferença absurda. Ele é o criador do universo e as outras são uma mera partícula desse universo. Jesus não é pequeno. Eu acho que quem diz não facilmente para Jesus é porque acha que ele é pequeno. Um segundo motivo pelo qual a gente diz não muito facilmente para Jesus é porque Jesus ele não parece muito preocupado com a sua própria honra. Jesus não está preocupado com a sua honra. No versículo 57, Jesus diz, e escandalizavam-se dele, e Jesus, porém, lhes disse, e eu podia até pensar, bom, já que eles se escandalizaram com Jesus, Jesus devia então mandar fogo do céu. A metade de vocês vão morrer agora, para aprender a viver, não é? Vão morrer para aprender a viver. E já manda logo um raio e acaba logo com metade dele. Não vou dizer que acabar com tudo, senão não adianta, né? Mas acaba com metade deles com um raio. Não. Jesus simplesmente diz, um profeta não tem honra na sua terra. É normal. Quer dizer, é só isso. Um profeta não tem honra e ele vai embora. Mas é a sua honra, Senhor. Defende a honra. Não, filho, esquenta não. E ele vai embora. Eu não tenho honra e é normal que isso aconteça. Tem até um provérbio que diz que o profeta não tem honra mesmo, e ele simplesmente, então eu não vou fazer milagre. Podia até fazer milagre, eu acho que agora que devia fazer milagre. Já que o profeta não tem honra, faz o milagre, que é para o pessoal ver que é verdade. Mas Jesus nem faz, o texto diz, ele não fez muitos milagres ali, porque as pessoas não acreditavam nele. Quer dizer, ele não faz questão de ter honra, ele não trabalha pela sua honra. E é muito duro quando você serve a Jesus e ele não trabalha pela sua honra. Tem muita gente que acha que Jesus, ele não está preocupado com sua honra. Podia até ter feito milagre, mas não fez. E quando eu vejo Jesus que não parece não estar preocupado com a sua honra, eu começo a achar que ele não está ligando para isso. Ele não liga. Eu vejo as pessoas blasfemando, ele não liga. Eu vejo lá na televisão um filme que é uma completa blasfêmia, uma coisa que Deus devia mandar raio do céu e acabar com tudo, mas não, ele não parece preocupado com ele, ele está tranquilo. Mas por que Deus não vai lá, não arranca as tripas? Gente, ele não está preocupado. Esse é o problema. Ele não está preocupado com a sua honra, deixa. Fique tranquilo. Me honre você. Se você acha que eu tenho honra, me honre. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas dizem não para Jesus porque acham que ele não está preocupado em ser honrado. Acho que tem gente que ainda pensa assim. Acha que Jesus, ele não liga para isso. Vamos na igreja louvar a Deus. Não, vou louvar a Deus para quê? Ele não liga para isso, não. Se ele ligasse para isso, ele, dava uma bênção para quem ia no culto. Toda semana uma bênção para quem vem no culto. Vai ver que até recebe, você não percebe, não é verdade? Mas mesmo que recebesse, não é porque ele está tranquilo com isso. Você quer me honrar? Me honra.
Mas não vem inventar desculpa, né? Mas por que então aquele não honra e o Senhor não faz nada? Jesus parece não estar muito preocupado com isso. E isso é algo que muitas vezes engana o nosso coração. Gente, cuidado. Temos que tomar cuidado. Eu falo não e sim para Deus e parece a mesma coisa. Deus não liga. E isso muitas vezes ilude o nosso coração. Jesus parece não preocupado e por isso as pessoas podem muito facilmente dizer não para ele. Mas tem um motivo, e talvez seja o mais importante, e é aquilo que Mateus ele vai enfatizar de uma forma muito nítida. É que Jesus ele não está preocupado, e aqui tem o segredo de Mateus. Jesus não está preocupado em revelar Deus a qualquer custo. Ele não está preocupado em revelar Deus a qualquer custo. Eu vim aqui trazer Deus ao mundo. Eu vim revelar Deus ao mundo, mas eu não vou baratear Deus. Eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Eu vou fazer isso do jeito certo. Quem está afim vai entender. E quem não está afim não vai entender. Ele não barateia a revelação de Deus. Olha o que diz o versículo 58. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Interessante, os milagres poderiam curar a incredulidade. Mas ele não fez milagres por causa da incredulidade. Quer dizer, para que eles não tivessem a sua incredulidade curada. Jesus, diz o texto, ele não está preocupado em revelar Deus, portanto, a qualquer custo. Apenas quem quer ver, apenas quem quer aceitar, é que vai compreender Jesus. Quem não quer aceitar, não vai compreender Jesus, e é simples assim. No versículo 13 deste mesmo capítulo, Jesus tinha dito o que talvez seja o cerne da questão de Mateus. Ele tinha dito o seguinte: por isso falo com eles, com a multidão, por meio de parábolas. E olha por que Jesus falava por parábolas. Um dia nós vamos estudar esse texto, talvez nos próximos domingos. Jesus diz: eu falo por parábolas, por quê? Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Por que eu falo por parábolas? Porque por parábolas eles não entendem. É por isso que eu falo por parábolas. Na verdade, a parábola, diz Mateus, não era para tornar mais claro, era para tornar mais obscuro, para que eles não entendam. E aí ele vai citar o texto de Isaías, que diz exatamente isso. Já que o povo não entende, então Deus cega o coração do povo. Você não quer entender? Então agora você não vai entender mesmo. Não quer aceitar? Então agora não aceita mesmo. Agora é como se Deus dissesse, é claro que não é isso, né? Mas é como se Deus dissesse, agora sou eu que não quero. Não quero que você entenda. O Jesus está dizendo aqui exatamente isso. O evangelho ele é obscuro para aquele que não quer entender. Quem não quer entender não vai entender mesmo o evangelho. Não vai chegar a ele. Quem fecha o coração nunca vai ver aquilo que o evangelho tem para revelar. Essa é a grande verdade do texto. Esse foi o problema agora dos nazarenos, né? Aqueles que eram companheiros de Jesus. Eles não queriam entender, então, de fato, é agora que eles não vão entender mesmo. Para que você entenda Jesus, você precisa abrir o coração para Ele. Ninguém que abre o coração para Jesus fica sem entendê-lo. Se você abrir, você vai ver. Se você fechar, você não vai ver. O que tem para se ver? Tem que abrir o coração. O que tem para se maravilhar? Tem que abrir o coração. Quem não abre o coração não compreende Deus. Quem não abre o coração não vê o que tem para ser visto. Quem não se arrisca em acreditar, vamos dar um voto, vamos acreditar. Quem não dá esse voto de confiança, digamos assim, né? E acredita e põe sua vida naquilo, vamos ver onde isso vai dar. E coloca mesmo a fé em Cristo e depende dele, é como se os olhos fossem abertos para ver uma realidade que está obscura para o mundo. O evangelho ainda é um mistério. Aliás, uma das palavras que Paulo gosta de usar nas suas epístolas a respeito do evangelho é a palavra mistério. O evangelho continua sendo um grande mistério para a nossa geração. As pessoas que olham para o evangelho se admiram, mas nunca entenderam Deus. A gente está na escola dominical falando sobre a revelação de Deus. E a gente falou hoje sobre o fato das pessoas ficarem encantadas com Deus. Encantadas com a criação. Contemplam o poder e a divindade de Deus, mas param aí. Fecham o coração e não querem fazer o que tem que ser feito em relação ao evangelho. Obedecer. É difícil crer, porque é muito difícil obedecer. E as pessoas não querem obedecer. Para essas pessoas o evangelho continua fechado. Jesus ele é daqueles que o querem. É daqueles
que se abrem para Ele, que se dão a Ele. É para aqueles que facilitam o caminho, que limpam o caminho para que Ele entre no coração e renove o coração. Quanto mais você se abre, mais o Evangelho se abre para você. Um dos textos lá de Provérbios, vocês sabem que o tema de Provérbios é a sabedoria. E tem um dos textos onde a sabedoria está falando e ela diz: eu amo os que me amam. É como se fosse mais ou menos assim. O Evangelho ama os que o amam. Quanto mais você busca, mais ele se descortina para você. Quanto mais você se coloca em dependência do Evangelho, mais o Evangelho é lindo na sua vida. Mais você descobre o que tem para ser descoberto no Evangelho. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais você se fecha, mais o Evangelho se fecha para você. Menos você entende. Menos tem milagre na tua. Interessante essa expressão. A gente devia decorar esse versículo. Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ah, vocês são incrédulos, então vocês vão continuar incrédulos. Mas esse ciclo pode ser rompido se nós abrirmos o coração e deixarmos que a luz de Deus o ilumine. Aí você vai ver o que tem para ser visto. A beleza do Evangelho. Jesus é para aqueles que o buscam. Eu quero que você feche teu olho, vamos orar. Jesus não fez muitos milagres porque as pessoas eram incrédulas. Por que Jesus não faz um milagre na tua vida? Talvez hoje você entendeu, porque você é incrédulo. Deus não faz milagre na vida de incrédulo. Perdão, Ele faz. Jesus curou muitas pessoas que não o seguiram. Mas fale a verdade, essas pessoas, a maioria delas, um dia o negaram, recusaram, foram embora. Onde estavam elas? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu só. Onde é que estavam aquelas pessoas que o louvavam enquanto Ele distribuía o pão? Onde estavam as pessoas que o aclamavam quando Ele expulsava demônios? Elas não o reconheceram, não entenderam a beleza do Evangelho, queriam os milagres. Queriam as bênçãos, mas não entenderam a beleza do Evangelho, porque não abriram o coração, porque disseram não para Jesus. Como se diz não para Jesus? Esse é o conceito de Mateus. Como é que se fala não para Jesus? E Mateus já adianta. Se você é do tipo que fala não para Jesus, então prepare-se, você vai ouvir um não de Deus também. Se você fecha o coração, prepare-se para ver um Deus de coração fechado. Mas Deus vai te buscar de novo, porque a palavra diz que Ele é um Deus gracioso, que busca, que insiste, que te quer. E talvez hoje é o dia que Ele te buscou de novo, Ele te quer de novo. De novo Ele está dizendo: vem, vamos tentar, abre o coração, deixa eu te mostrar o que tem para ser visto, deixa eu te mostrar a beleza que é Cristo, quem Ele é. E aí você abre o coração e você diz: Senhor, eu estou aqui. O meu caminho está aberto. Ilumina a minha vida. E aí você vê tudo. A verdade se descortina diante de você. E você a contempla, e você fica maravilhado, e você fica embasbacado com o Evangelho, com a verdade do Senhor, com o próprio Jesus e sua pessoa. E você o contempla, e você fica extasiado. Mas isso é para quem abre o coração. É isso que Mateus está dizendo. Aqueles que mais fecharam o coração foram os que menos compreenderam Jesus. Aqueles que fecharam o coração foram os que os pregaram na cruz, como um criminoso. Os que fecharam o coração viram em Jesus o próprio diabo, e levou Jesus a uma declaração terrível sobre essas pessoas. Por que a gente fecha o coração? Vamos abri-lo, vamos abri-lo. Deus, nós podemos dizer para Deus: Deus, abre nossos olhos, ilumina nossos corações. Eu quero me abrir para o Senhor, eu quero dar o voto que o Senhor merece na minha vida. Entender que o Senhor é digno, o Senhor merece isso. Crer que realmente o Senhor é o que diz ser, e eu quero contemplar isso com meus próprios olhos. Você decide, você coloca o coração ali,
tua vontade, o teu amor, a tua paixão. E aí o Evangelho se abre para você. Isso é lindo, é incrível, é maravilhoso. Mas é para quem tem olhos para ver. Você tem que ter olhos. O Evangelho ainda é um mistério para aqueles que não querem aceitá-lo. Para aqueles que estão acostumados a dizer não para Deus. E eu quero nessa noite fazer um desafio a você. Se você nunca disse um sim para Jesus, para ser transformado por Ele, renovado por Ele, é a noite de fechar esse ciclo e iniciar um novo ciclo. Não um ciclo de fechamento da minha parte e da parte de Deus, mas um ciclo de abertura, eu e Deus, numa vida nova, num sentimento novo, num pensamento novo. E você pode dizer a Deus: Deus, eu percebo que meu coração está realmente fechado. Eu não vejo, mas eu entendo porque não vejo. É porque eu não quero ver. O Evangelho é para quem quer ver. Você não quer ver, você não deseja ver, você tem que correr o risco. Você tem que se lançar, se jogar na verdade. E a verdade te conquista, e a verdade te liberta. Mas você precisa se desafiar, e aceitar, e abrir o coração. O Evangelho é para quem abre o coração. Quero lançar esse desafio a você. Você deseja? Você pode fazer um gesto muito simples. Você pode levantar a sua mão, e eu entendo que você deseja. Não sei se todos já fizeram essa decisão, mas se você não fez, então pensa nisso. E nessa noite, abre o coração a Jesus e diga: Senhor, eu não quero ficar de olhos fechados. Eu quero abrir o coração, quero receber. E para isso eu me dou. Você se dá, e o Senhor te recebe. E o Senhor se dá, e o Senhor se mostra. Mas você tem que se mostrar também. Você tem que se mostrar. Você deseja? Vou dar mais essa chance. Levante a tua mão. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Senhor, olha para aquelas pessoas que levantam sua mão nessa noite. Eu quero que o Senhor olhe para cada um de nós. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a mim e a cada um dos meus irmãos, porque muitas vezes dissemos não para Jesus. Como é que a gente fez isso, Senhor? De onde veio esse não? Que maldade é essa que simplesmente diz a Jesus não? Talvez a gente achou que Jesus era pequeno, a gente achou que ele era pouco, achou que ele podia ouvir não. Talvez a gente disse não porque talvez pensou que Jesus não está preocupado com sua honra, que Jesus não está preocupado com a sua dignidade, e a gente fala não, ele não liga. Mas o Evangelho é para quem acredita nele, o Evangelho é para quem vive, o Evangelho é para quem está aberto, não é para quem está fechado. Abre nosso coração, Senhor, abre nosso coração. Nós entendemos que o Senhor é digno, nos rendemos a Ti e damos ao Senhor a honra, a glória e o louvor que o Senhor merece, com todo o nosso coração. Nós abrimos o coração nessa noite, Senhor, ele está escancarado para o Senhor, está escancarado. Revela-nos o Senhor também as coisas lindas que podem ser reveladas pelo Evangelho. Ó Deus.